essa junção já existe. Nos Estados Unidos, os caras lançaram um tempo atrás, algumas empresas, sistemas de estimulação cerebral para gamers. TDCS para gamers. O que é TDCS? Transcranial Direct Current Stimulation. Estimulador de corrente contínua intracraniano. Então, é uma pequena corrente, córtex pré-frontal, choquinho, que melhora a sua atenção, seu foco. Inclusive, tem um aparelho chamado Focus. E as pessoas, os gamers americanos usam para ter mais foco. Não só gamers, como, enfim, várias outras áreas. Então, na verdade, isso aí já até andou, já até existe. Caraca, os caras já estão cheatando e a gente tá aqui de bobeira. E efeito colateral Mas disso, vende? Isso vende? Isso vende. Isso vende pro consumidor, inclusive. Lá vai ele procurar no Amazon. Olha, você põe assim, ó, quem quiser ver isso em casa, TDCS Gamers. Cara, os efeitos... eu já fiz vários ensaios clínicos com essa tecnologia. Ela é positiva desde que usada da maneira correta. O que quer dizer da maneira correta? Você tem um limite máximo de estimulação e as sessões têm que ter uma lógica e um intervalo no meio faz parte dessa lógica para que a coisa funcione direito. Então, por exemplo, o ensaio clínico para depressão, em geral, usa estimulação... Assim, o cérebro é assimétrico, tá? E, em geral, as pessoas destras têm o hemisfério esquerdo maior. Então, a gente fala que elas são assimétricas à esquerda. Então, em geral, na pessoa destra, você faz estimulação córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e você usa 2 miliamperes dentro de um protocolo de 15, 20 minutos. O principal deles é 5 dias sim, 2 não, como se fosse segunda a sexta, até porque tem a questão da prática clínica, o médico precisa descansar. 5-2, 5-2, então 10 dias, 10 sessões dá 2 meses. Esse é o protocolo padrão para depressão, que também ajuda com déficit de atenção e outras coisas mais. Melhora até questões ligadas à sexualidade e tal. Então, por exemplo, baixo desejo, baixo não exatamente a parte física da coisa, mas a parte cognitiva, porque obviamente quando a pessoa está para baixo, fica tudo para baixo. E isso tem cara, milhares de papers. Esse é o... Interessante. Mas, pô, qual que é... Se o cara faz isso demais, aí o que acontece com ele? Olha... Teoricamente, o que pode acontecer? Ele pode ter convulsão. Essa é uma coisa clássica, assim, né? Um efeito colateral clássico de estimulação excessiva do cérebro é convulsão. A gente não sabe se pode gerar morte neuronal. A gente não sabe se pode aumentar a probabilidade de alguma doença neurológica no longo prazo. Né? Lembrando que a gente está numa fase... É uma tecnologia muito nova. A gente está numa fase do desenvolvimento de tecnologias neurocognitivas que acompanha o aumento das doenças neurológicas. Né? O negócio está feio, né? A gente sabe disso. E sobretudo demências, né? E sobretudo o Alzheimer. Mas não é só. Né? Várias doenças neurológicas estão subindo assim, numa escala muito mais rápida do que a da própria população, né? Que por sinal agora chegou em 8 bi. Chega agora. Enfim, mas a gente não conhece esses efeitos. Agora, o que a gente sabe é que os protocolos mais equilibrados, mais bem desenhados, coisas que, por exemplo, poderiam interessar para você, para as dinâmicas que você usa, esses, a princípio, não têm efeitos colaterais de médio prazo, nem no fundo de longo prazo. Pô, pra ele pra quê, pô? Todo maromba é meio burro, pô. O bagulho é só puxar ferro, né? Não. Pra nós aqui, já que a gente tá falando desse bagulho aí de evolução genética, e o caralho, não sei o quê. Ó, dá pra dizer que a gente botou o Darwin pra mamar. Por quê? Porque a gente não tem mais... claro, lógico. Não temos mais... O maior cientista da história. Claro que sim. Não, botamos pra mamar no seguinte sentido, olha só. Ai. Eu gosto da humildade. Porra, deixa eu desenvolver, caralho. Desculpa. A ignorância é uma dádiva, meu parceiro. Então, deixa eu provocar, caralho. A gente botou o Darwin pra mamar, Álvaro. Sabe por quê? Porque assim, como é que a gente botou ele pra mamar no fim das contas? Mas, porra, a gente não tem... Existe no planeta... Não existe mais, na minha opinião, mas eu não sou cientista, um motivo no planeta Terra para que a raça humana siga evoluindo no modelo que é proposto pelo Darwin. Proposto e confirmado, etc, etc. A gente está num estágio que a gente cria a nossa própria evolução por meio da tecnologia. É um absurdo falar isso, na opinião de vocês? Por exemplo, ó, a gente anda com o cérebro na mão, né? Vai lá, Cariani. Eu não acho absurdo. Eu também não. Também Nem não. um pouco. Cyberpunk. Então cara. eu acho que o Darwin pra mamar.
Porra. Imagina uma Carinha civilização. dele. Cara, imagina uma civilização Eu cyberpunk. acho que onde a você tecnologia anda. foi o truco no Darwin ali nessa Foi o coisa. truco, né? Foi o truco. Mas não na teoria dele, porque... Não na Exato, teoria dele. Não na exato. teoria dele. Porque eu compactuo diretamente com o que o doutor disse. Não tem nada que sobreponha a ele como cientista e como as teorias dele. E olha que faz muitos anos. Mas eu acho que a tecnologia, ela vem trazendo uma outra realidade. Perfeito. E essa realidade, ela não vai mudar o conceito de Darwin. Vai Com continuar certeza. acontecendo tudo isso. Com certeza. A evolução existe. A evolução existe, cara. Ó, quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa bem chula aqui. Ah. Cara, eu, bebê, nasci de olho fechado. Pega um bebê agora, velho. Sim. Nasce de olho aberto. E aí, daqui a pouco ele vai fazer o quê? Claro que há alteração. Claro que. Há alterações, Mas, cara. essa alteração, ela precisa de uma motivação, não precisa? Segue. Tá Não, muito não, bom. pode falar, doutor. Não, segue, por favor. Não, eu acho o seguinte, eu acho que a evolução da classe, vamos falar da espécie humana, cara, é muito notório se você parar pra perceber. E essa evolução vai continuar acontecendo, só que eu acho que a evolução, inclusive mental, tá trazendo uma forma diferente que vai mudar a questão comportamental. Maravilhoso. E essa questão comportamental que envolve tecnologia, forma de você enxergar o mundo, a vida e tudo mais, o acesso rápido ao conhecimento. Criança de 6 anos de idade, ela já sabe o que é, tudo quanto é profissão, sabe de tudo, sabe falar tudo. E isso vai levar a gente a uma evolução ainda maior. Por quê? Porque você vai conseguir construir tecnologia farmacológica e outras coisas para aumentar a sua longevidade. Você vai começar a ter consciência de coisas que no passado você não se preocupava em relação à sua saúde, em relação a prevenções, tudo tal. E isso talvez colabore ainda mais para o processo evolutivo do ser humano. Então eu acho que isso é um fator positivo. Eu sim também. Quando eu disse que a gente botou o Darwin pra mamar, não tinha a ver com dizer que a teoria dele tá errada, não é nada disso. Concordo pra caralho contigo. E assim, será que nesse sentido a gente tá melhorando o nosso... Eu acho que sim também, mas o nosso cérebro coletivo, que é o que permite, por exemplo, a gente produzir uma TV, que, por exemplo, eu não sei fazer uma TV, nem você, nem você, nem você, mas você sabe fazer a tela, você sabe fazer o circuito, você sabe fazer não sei o quê, e a gente conjuntamente cria uma parada. A gente tá dando saltos cada vez maiores nesse conhecimento humano, ou a gente tá só tornando o acesso a tudo isso num período mais curto? A tecnologia, qual que é o efeito dela, na Para opinião mim de é vocês? muito mais comportamental do que tudo. Cara, daqui a pouco, eu acho que daqui a alguns anos não vai existir mais uma pessoa escrever, cara. Qual foi a última vez que você escreveu algo? Entendeu? Definitivamente não é muito Então comum, agora não. quais são os efeitos e impactos que isso vai acontecer na forma de se relacionar? Ou Positivos e negativos. na própria Em tudo. Que seja da sua coordenação motora, a sua Coordenação forma de se comportar, motora. tudo. É. Então, é difícil. Deve ter muita gente estudando e tentando entender isso a longo prazo. Mas que é um fato que a tecnologia, a forma com que a gente se comportamenta e o que a gente vai conquistando, para mim isso é fruto da evolução também, cara. Será que o humano de lá de trás seria capaz de desenvolver tudo isso? Mas a gente não... Não seria. Isso Mas, não faz parte do processo evolutivo, mas então? como o nosso cérebro coletivo, ele trouxe a possibilidade da gente hoje viver numa sociedade altamente tecnológica, que hoje a gente não pensa mais numa vida sem internet, por exemplo, isso não significa que nós somos os agentes da nossa própria evolução. Por exemplo, eu não preciso mais esperar um estímulo do que você está externo. falando. Eu não preciso mais esperar... Depende do conceito de evolução. Eu não preciso mais... Por exemplo, surge um problema, surge qualquer problema, surge o Covid-19 na humanidade. Eu não preciso esperar surgirem indivíduos resistentes ao Covid-19. Eu vou lá e tecnologicamente crio uma vacina e foda-se. Mas isso é uma E aí vantagem você chega da uma hora e morre. sociedade. Mas isso Só que você chega uma hora e morre. Mas... Chega uma hora e morre porque eu preciso morrer. Né? E aí você volta lá atrás... Que nem o cocô do Tantan. Igual no cocô do Tantan. Boa. Volta lá pô. atrás em Darwin. Mas eu novamente. acho que, assim, no caso, se tratando de Darwin, eu não sei se ele falava isso unitariamente do ser humano, porque unitariamente ele evolui de um para o outro e vai evoluindo assim, ou da sociedade.
Porque no caso você pode fazer as coisas porque a sociedade e o tempo que a gente tá te fornece Mas isso como o que uma o Cariani ferramenta. está falando é que a sociedade é o nosso ambiente de evolução. E é isso, ele tá certo. Então, Mas na verdade, não é no mais ser um- humano, que é um ser cultural, Uhum. não existe essa distinção. Ele evolui porque ele constrói esse arcabouço. Ele vai continuar E é esse evoluindo, independente. Esse é a nossa floresta. Não, mas A ele nossa vai... floresta, ela não é mais física, né? A nossa floresta é cultural e ela é simbólica, ela é as representações que a gente cria, os platôs tecnológicos que a gente inventa. Mas é assim, isso que ele falou. E tá certo. O nosso equipamento, a nossa casca, essa parte aqui, ela não tem mais estímulo para continuar evoluindo. Não, cara, ela tem? também muda, curiosamente. Ela Vai lá. muda também, como ele falou. Você tem mudanças, inclusive, que você percebe em poucas gerações, em bebês. Isso tudo é verdade, cara. Muda sim. Mas muda. ele vai evoluindo de acordo É que evolução do não momento quer que a dizer gente melhoria, tá? É, Evolução é alteração, Tá, bom? alteração. Então é tem verdade. sim, cara, tem um monte de estudo mostrando, cara, a evolução atua sobre a espécie humana, sim. Isso não quer dizer que a espécie humana está se tornando melhor, não é isso. Há diferenças pequenas, mas que você encontra quando você faz o estudo de fóssil e etc e tal. Sim, sim, é o que ele falou. Mas é isso então, aí, cara. não vamos falar em evolução, vamos falar que ela vai continuar se modificando É que a independente. evolução é modificação, não necessariamente que é evolução. A ideia de Mas que no evolução caso, a gente pode ter teleológica, uma ela tá equivocada. Então, É. evolução pode ser para pior, num certo Isso, sentido. no caso, uma mutação. Uma No mutação caso, pra exatamente. pior. Se você tem alguma coisa que foi fixada na espécie por alguma razão e no final das contas ela afeta essa espécie de uma forma que a gente entende como negativa, eu vou dizer que eu tive uma evolução para pior, tá? É óbvio que se eu afeto a capacidade reprodutiva numa espécie qualquer que não está culturalizada como a nossa, essa mutação tende a decair, tende a ser eliminada, tá bom? Mas, de fato, a gente tem, por exemplo, dentro da nossa espécie mesmo, vários exemplos, que é o seguinte, a depressão está muito associada, está associada a uma porra de coisa, mas a um polimorfismo, uma variação genética no transportador de serotonina, chamado 5-HTT-LPR. Então, esse polimorfismo, quem tem as versões curtas, polimorfismo, quer dizer, diferentes versões, eu tenho longas e curtas, que é sempre assim esse papo. E aí eu tenho as versões curtas do polimorfismo. Quem tem mais cópias dessa versão curta do polimorfismo tem maior probabilidade de ter depressão. Por que raios esse troço não foi eliminado do pool genético da espécie se a depressão é absolutamente incapacitante e efetivamente quem tem depressão maior cedo na vida tende a ter uma taxa reprodutiva mais baixa? Quer dizer, olha que loucura. Porra. E assim, eu tenho um paper, um trabalho que eu fiz no começo da década de 10, né? No começo da década de 10, né? Enfim, exatamente sobre isso. E é muito engraçado você notar que, por exemplo, esse polimorfismo, ele está condicionado, a manifestação da depressão está condicionada a experiências vivenciais. Então, por exemplo, estresse muito severo no final da infância, começo da adolescência, é o gatilho para quem tem a vulnerabilidade genética desenvolver a depressão. Quem não desenvolve, em algumas situações, pode ter até vantagens com esse polimorfismo, porque ele tende a estar ligado a maior introspecção, portanto, esforço cognitivo, dentro de uma estrutura de construção de cultura, isso é importante, papapá. Ou seja, no final das contas, o espalhamento de um polimorfismo que aumenta a incidência de uma doença psiquiátrica que em si reduz, minimamente, mas reduz a taxa reprodutiva, ou seja, não sou eu julgando que é ruim, do ponto de vista darwiniano, evolucionário, isso aí é ruim, está acontecendo porque quando esse gene não se manifesta de maneira negativa, eventualmente ele se manifesta de maneira positiva. Então, só para dar um exemplo entre muitos de como a evolução sim acontece na espécie humana com o espalhamento de uma série de variações genéticas que quando a gente vê está em todos os lados. Tá, mas assim, no caso do que o Igor falou, o que eu entendi e o que veio na minha cabeça foi o fato de que o ser humano ele sempre vai continuar evoluindo independente de onde ele esteja. Claro. Entendeu? Dependendo da condição de que esteja. Porque eu tenho uma coisa que eu tenho percebido muito, assim, voltando até pro que a gente faz, que é trabalhar com as redes sociais. E eu uso a internet desde quando ela começou a realmente virar, assim, nem mainstream. Eu uso a internet antes de 96. Eu tive meu primeiro contato com a internet, que foi realmente quando veio pro Brasil e tudo. E eu tenho percebido, ainda mais por trabalhar com isso, que a internet anda deixando a nossa sociedade doente.
Cara, eu acho isso aí tão relativo. Doente. Não, então, assim, para aqueles que realmente estão fazendo uso da internet. Eu vou te dar um exemplo, tá? Até as próprias plataformas. Não tendo hoje uma política do que vai saber, do que é bom ou ruim pro ser humano, porque a gente não passou por isso ainda, o fato dos algoritmos decidir o que você assiste, ou decidir o que você consome, meio que transforma você, meio que muda o seu pensamento. Você gosta realmente de Você algo. nem sabe se você gosta de algo, mas aquilo te cativa. Aquilo é cativo. Porque um algoritmo percebeu que aquilo ali cativa muitas pessoas. E outra. E te enfia a goela abaixo. E te enfia com ela abaixo. Vou dar um outro exemplo. A falta de punição de coisas que você faz na internet faz você levar aquilo pra vida real e ser humano e dar uma merda da desgraça. Você xingar uma pessoa na internet hoje não tem nenhum tipo de punição, mas vai xingar no face a face, vai acontecer alguma coisa. Então, bem ou mal, a internet com outros fatores, inclusive falta de punição, não tendo muito controle de um algoritmo desse, sim, eu acredito que está deixando a nossa sociedade doente e a gente só vai descobrir isso lá na frente. Lá na frente mesmo. Por exemplo, os vídeos curtos, bem ou mal, deixa uma pessoa um pouco ansiosa. A pessoa ela fica com ansiedade. Ela fica lá vendo. E 40 segundos e foi. 15 segundos foi. Não sei o quê. E quando ela vai ver um filme, ela fica agoniada. Assim, tem um ponto no que você está dizendo mesmo. Por exemplo, saiu aquele estudo famoso do Facebook, mostrando que meninas, que é o estudo interno que vazou, meninas, pré-adolescentes e adolescentes têm uma taxa de depressão maior conforme usam mais rede social. Então, de fato, existe essa questão. Mas a questão o ponto maior de que maneira a gente pode inserir este fenômeno dentro de uma lógica evolucionária e dizer que isso está afetando a evolução da espécie. Isso eu acho que é um stretch, assim, com todo respeito, mas é uma certa forçada de barra, porque eu acho que falta tanta base para a gente conectar isso com esses fenômenos. Você percebe? Assim, a gente pode dizer que isso está mudando a cara da sociedade e, eventualmente, em algum momento, essa mudança na maneira de se relacionar da sociedade pode afetar, eu talvez até já esteja afetando, mas a gente tem que definir, jogar uma lupa sobre esses elos. Eventualmente, você poderia dizer assim, olha, o que está acontecendo é que as pessoas estão mais remotas e, por estarem mais remotas, elas estão muito mais num relacionamento à la Tinder do que a lá relacionamento dos nossos tempos, né? Porque é óbvio que o dia que eu descobri que existia o Tinder, ele já existia há uns 10 anos, né? Porque eu também dane-se pra mim, eu sou casado, eu quero saber de ti. Mas enfim, é uma coisa pra mim de um outro mundo. Então, assim, pessoas que vêm desse outro mundo, eventualmente, têm uma relação com o sexo e com, no final das contas, a reprodução diferente. Isso é verdade. Eu acredito que o uso, o sexo esporádico baseado em aplicativo, ele, curiosamente, ele reduz o sexo e não aumenta, né? Isso não sou só eu acreditando. Então, as pessoas transam menos hoje em dia. Curiosamente, a abundância gera retração comportamental. As pessoas transam menos que quando a gente era adolescente. É simples assim. E elas também se reproduzem menos. Então, eventualmente, eu poderia até traçar uma linha, falar assim, olha, a internet traz relacionamentos mais assim em função da economia compartilhada, que sobretudo isso, que é o botão de like, no final é a grande estrutura, porque se você precisa confiar, por que você não ficava na pousada na casa de uma pessoa e sim na pousada de ti? Porque vai saber, se ficar na casa da pessoa, você acorda de manhã, tá uma situação chata, entendeu? Então você não ficava. O botão de like que segura também o Tinder, no final é tudo isso. É o fato da pessoa, sei lá se tem like no Tinder, mas é o fato de você ter algum nível de confiabilidade a partir do aplicativo, porque você pode denunciar, não sei o quê. Resumo da ópera, vamos pensar nessa estrutura gerando menor taxa reprodutiva e isso afetando a evolução humana, porque eventualmente só alguns tipos vão se reproduzir mais. Até faria algum sentido. Agora, olhar e falar assim, poxa, a internet como um todo, ela deixa a sociedade doente, e essa doença da sociedade se espraia sobre o ser humano e afeta a evolução humana, eu acho que é um certo... Não, um negócio seria que eu acho que a internet vai alterar o comportamento humano. Exatamente. Mas alterando o comportamento vai alterar humano, cada vez você mais. Isso. Não impacta? Mas vamos falar do comportamento humano. É que são milhões de variáveis. Eu sou de uma época que minha mãe tinha 3 cintas, cara. A cinta grossa, média e fina. E dependendo do que eu fazia, eu tomava cinta, cara. Sim. Era cinta. Hoje, isso não faz pode, parte da não realidade pode. do comportamento humano? Tem. Então a alteração do comportamento humano vem acontecendo. Agora, a velocidade com que isso vai acontecer nas próximas gerações, talvez teremos gerações mais sensíveis.
Não, mas assim, isso com certeza, no caso da sociedade a gente tem um espaçamento e no caso da evolução a gente tem um espaçamento assim, ó, gigantesco. A sociedade ela evolui muito mais rápido e isso daqui evolui bem lentamente. Perfeito. Então, no caso, a evolução disso, do jeito que tá indo sem controle, porque no caso, vamos voltar ao algoritmo de novo, que foi um exemplo aqui. Não tendo controle nisso, isso vai evoluir, e ninguém tá percebendo que pode ser uma coisa ruim, entendeu? No caso de vídeos curtos, a mesma coisa. Tu tá ali, ó, tu tá recebendo serotonina pra caraca, porque é um vídeo mais engraçado do que o outro. E rápido. Isso aumenta a ansiedade. Entendeu? Isso aumenta a não tem como ansiedade. discutir. Lógico. Então, se não tiver um certo controle agora, Mas não vai ter. não vai ter. Eu sei que não vai ter. Porque agora você Eu depende sei que não vai controle, ter. depende disso, Controle é o trabalho. caralho, rapaz. Eu sei que não vai Deixa ter. um bagulho doido, Não cara. é tanto que eu tenho Porra. até a teoria maluca de que quem espalhou o caos no YouTube brasileiro foi esse cara aqui. Eu? Junto com aquele do outro desmiolado com a porra dos vídeos curtos de podcast. Corte. Esse Vai, arrombado. Entendi. Assim, no Sei caso lá você se vocês falou... concordam, é só uma Não, tese. concordo. Não, no caso você falou China, e isso é até um exemplo legal pro pessoal, porque lá realmente é tudo diferente, assim. Eu não sei se você já foi... Já no fui caso pra China, já então, é muito diferente. você Muito diferente. não acessa, não tem Facebook, não tem YouTube, Google, nada, mas eles têm um QQ, que é tipo o WhatsApp deles. No caso, o Facebook o negócio deles é super app. Do eles chat. têm os apps deles, entendeu? Então isso é diferente pra caramba. E é uma cultura completamente diferente, são coisas diferentes. Lá eles não têm costume, por exemplo, de beber água gelada. E eu fui perguntar por quê, ele falou, cara, água gelada faz mal. Você tá É verdade. tomando algo mais gelado do que o seu corpo. Não faz sentido. Você tá... Então são coisas assim. E até na parte da sociedade de ter um banheiro com uma louça no chão e não tem vaso. Em alguns lugares. Dá uma cagada você? no buraco. Não, você dá uma cagada de cócoras no buraco. E isso foi horrível pra mim. Foi horrível, brother. Vou fazer um comentário. Sabia que você pode conhecer muito sobre as culturas a partir dos vasos sanitários? Não, no O caso da China foi sinistro, total, brother. cara, total. Eu não vou relatar aqui como é que foi, mas eu quase caí num bagulho que deu mais uma do que isso, merda da pensa- desgraça. Ia dar Ó, uma merda mesmo. Ó. Não, porque eu tenho... Ó, rapidinho. Simples. Eu tenho o costume, na hora que eu vou fazer o número 2, fazer o número 1 logo. É o costume Isso natural. todo mundo, tá? Quando eu fui fazer... Não, no caso Isso é ali, você vai fisiológico. fazer isso, o bagulho vai... Psh, caralho, tu tá de cócoras, brother. Não, é que você não E, pegou, não você vai, não pegou não vai, o não jeito deu certo, não de deu ficar de certo coco, na hora. Não é assim que fica no Eu Oriente. tava errado, eu nasci naquele momento quando eu vi aquilo E dali. é interessante como você Porra. sabe como é o jeito de ficar de cócoras, porque eles descansam de cócoras. Exatamente. não, É ficar muito de cócoras interessante, é né, horrível. show? É daquele jeito que fica de É cócoras daquele no jeitinho Oriente. lá, você não sabe agachar. esse Eu que é o não sei problema. agachar. Exatamente. Eu não Aprenda a sei agachar agachar. demais, né? Abaixei Entendeu? demais. Agachou Não, é demais. sério. É isso. Cara, é questão isso é loucura. Porque é uma coisa que eu até fiz em live. Olha só que loucura. Tem gente que limpa a bunda sentado e tem gente que limpa a bunda em pé. Não, em pé não dá pra limpar. O quê? Tem eu nunca um ouvi monte falar. de gente que limpa a bunda em pé. Você limpa a Eu bunda em quebrei pé, do Douglas? podcast agora. Pá! Discussão de final de ano, brother. Pena que não tem Eu chat. lavo a bunda. Que eu ia mudar uma enquete aqui. Alguém aqui limpa a bunda em pé? Dá papo reto. Comenta no vídeo aqui, ó. Tem gente que limpa a bunda em pé. Uma vez eu joguei essa, o Cossielo. Eu limpo a bunda em pé. Eu, caralho, Cossielo limpa a bunda Mas em é pé, altamente velho. disfuncional, que coisa esquisita. o Cossielo limpa a bunda em pé. Quem? Cossielo. Cossielo. Você é esquisito. Tem uma galera que limpa a bunda em pé, brother. E é normal pro cara, ele aprendeu assim. Entendi. E aí? Acho O altamente cara isso. levanta e passa o papel higiênico. Agora, um ponto interessante você pensar, de fato, assim, os vasos sanitários refletem as culturas. Isso é sério. o jeito de então, por limpar exemplo, ó, também. olha só, o vaso sanitário alemão é diferente do vaso sanitário francês. São culturas de vasos sanitários O distintas. formato? É, Ou e- até o material? Não, é formato. Não, é muito mais o formato. É a lógica de, na verdade, assim, qual que é a sua relação com o cocô? Essa é a grande questão, entendeu? Então, e você tem um vaso sanitário tipicamente americano. Eles têm estruturas diferentes. Por exemplo, até que ponto você quer que o cocô seja inspecionável? Essa é a grande diferença, entendeu? É sério isso. Quer ver sua merda? É, porque você quer ver, entendeu? Isso é O interessante. vaso Isso aí sanitário te alemão... ajuda a identificar uma doença. Exatamente, o vaso sanitário alemão, ele tem essa lógica, é uma lógica alemã, analítica.
Entendeu? Isso, na verdade, eu adoraria ter tido esse é um insight do Slavoj Žižek, um filósofo esloveno, tá? Não é no meu insight. Eu adoraria ter tido esse insight, porque é genial demais, mas fazendo aqui, então, dando crédito para quem merece, o Žižek tem um estudo maravilhoso sobre isso. Cara, os diferentes vasos sanitários refletem a cultura. O vaso alemão é um vaso em que o cocô sai para frente, e para você poder analisá-lo. O vaso francês é um vaso em que ele boia. E o vaso americano é o vaso que manda embora de uma vez. Tem aquela puta descarga que o furo é mais embaixo, que você nunca viu no hotel americano. Que é para você, que é a eliminação total de tudo que é desagradável dessa vida. É muito interessante. É maravilhoso. Essas coisas assim são as que mais revelam a cultura. E o chinês, aquela louça? Então, calma. E aí o oriental total. Porque o que o oriental faz no final das contas é criar uma relação muito mais orgânica, porque você está muito mais próximo. Esse ato de agachar não é qualquer ato, é um ato de aproximação. Você não tem o aparato no meio do caminho. O aparato é uma coisa que te... Então o oriental é o cara que te traz mais próximo da organicidade do que sai de você. Uma Exato. coisa que eu percebi também, que o negócio sai muito mais rápido. Não é lógico. Porque eu acho que você tá com a perninha levantada e tal, eu fui fazer a força que eu fiz foi muita. Então foi... Isso aí pode poupar a gente nos Não, detalhes. foi assim, porque Gente. saiu mais rápido o negocinho. Ó, Entendeu? Não pode explicar. Cara, é o seguinte, a grande questão da morte tá nos telômeros, tá? Os cromossomos têm uma extensãozinha e eles têm uma enzima chamada telomerase. A ação da telomerase, que acaba afetando esse pedacinho chamado telômero, leva à ativação da apoptose, que é o processo de morte celular. As células morrem. Então, você não tem como mexer numa célula, num sistema, num circuito. Tá? Hoje em dia existem essas tecnologias, essas tecnologias biológicas que são voltadas ao aumento da longevidade. Então, por exemplo, uma é NAD+, tá? É um derivado da vitamina B. Esse tipo de coisa afeta, de fato, algumas células e reduz chance de algumas doenças. Por outro lado, pode aumentar de outras, como se diz. Por exemplo, as células senescentes, hoje em dia, saiu um paper recente na Nature mostrando que, na verdade, elas têm papel preventivo. Então, quer dizer, célula velha, na verdade, serve para alguma coisa. Curiosamente, você pode ter mais câncer, alguns tipos de câncer, eliminando essas células. Até falei com um amigo meu, um sócio que eu tenho, que é muito ligado a... Só o melhor do mundo em termos de senescência, de tratamento de senolíticos e tal, sobre o NAD+. Mas, em resumo, é algo que está inscrito no próprio DNA. E por que isso está inscrito no DNA? Eu acho que por duas razões. É muito discutível, mas eu vejo duas grandes razões independentes que convergem. A principal delas, que tem a ver com o fato que nenhuma espécie, exceto, você tem algumas espécies que são eternas, né? Mas são muito poucas. Sempre unicelulares. Eterno quer dizer, na prática, elas fazem meiose, então é bem discutível, entendeu? Que se aquilo morre ou não morre. Mas, enfim, os animais todos, os seres vivos, morrem. E por que eles morrem? Entre outras coisas, eu acho que um ponto principal, ele precisa de um spin cognitivo para entender, precisa fazer uma inversão, que é o seguinte: nós somos como grandes carapaças. Aqui, carapaça. O que de fato é vetor da evolução é o código genético. O gene quer se propagar, não o fenótipo. Nós sentimos que nós queremos nos propagar, nós fazemos as coisas para nos propagar pelo mundo e termos a melhor vida, etc e tal. Por exemplo, hoje em dia a gente tem menos filhos, mas o conceito é alocar mais energia e recursos no filho, que na verdade aumenta a adaptabilidade. Você vê que a mortalidade infantil, etc., declinou dramaticamente. Então existe uma adaptabilidade. Acontece o quê? Que se você olhar do ponto de vista sistêmico das espécies todas, se todo mundo começa a viver horrores, a quantidade de recursos para as próximas gerações declina. E com o declínio desses recursos, a propagação dos genes declina. Então, como nós somos apenas o invólucro da transmissão genética através da transversal ao tempo, a passagem do tempo, do ponto de vista adaptativo para os genes, é desadaptativo, é desvantajoso. Então, é fundamental que as espécies morram. Por exemplo, entre os seres humanos, você acha que tem mais gente viva ou morta?
muito mais gente morta. Você tem 8 bilhões de vivos para mais ou menos mais de 100 bilhões de mortos. Então, você pensar uma pessoa, qual que é o mais provável? O que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa está morta. Pensa numa pessoa aleatória que um dia viveu. O mais provável é que ela esteja morta. Muito mais provável. 10 para 1. Mais que 10 para 1. Então, entende? Então, existe essa questão que, assim, se os animais vivessem indefinidamente, não haveria transmissão genética e, portanto, curiosamente, a vida teria desaparecido. Ou assim que eles morressem, eles iriam desaparecer. Porque justamente, eles iam desaparecer e morrer de fome. Então, quer dizer, olha só que engraçado. Morrer é mais adaptativo. Se você pensar que você, o seu prolongamento genético, seus filhos e os seus ancestrais, é mais adaptativo para vocês, como linhagem, que você morra do que você fique vivo. Pelo contrário, você ficar vivo, acaba a espécie. Olha que curioso. Ou seja, né, a gente morre para continuar vivo. Perfeito. A gente Muito legal, né, cara? Maravilhosamente. A gente morre para continuar vivo, como linhagem. Então, essa é a primeira razão. A segunda é o seguinte: as células humanas, e na verdade todos os animais, elas são baseadas nos elementos que estavam disponíveis no planeta nos momentos que elas surgiram, tá? Então, você tem, a gente teve a chamada explosão cambriana. Então, o período cambriano foi um período extremamente fundamental para o desenvolvimento das células, das estruturas celulares que a gente conhece hoje em dia, tá? Do RNA, inclusive. O que, né, na verdade, o RNA é anterior, mas a forma atual, como ele se organiza em relação ao DNA, como todas essas coisas de síntese se dão, genéticas, isso tem muita... A explosão cambriana explica boa parte. O que acontece? O que estava disponível ali? Fósforo, sódio, o mar teve um papel fundamental nisso, lipídios, sacarídeos, é um monte de molécula frágil. Sacarídeos são carbonos, é uma molécula frágil, ele sabe muito mais do que eu, que isso que é químico. Mas enfim, são coisas, você tem que pensar assim, não é que você inventa o negócio, é que o negócio é feito do mundo, a gente é feito do mundo, não tinha vida e tinha umas coisinhas lá. E são essas coisinhas que são a gente, então elas são frágeis. Os açúcares são frágeis, você faz assim, ele se dissolve o açúcar. Esse é o problema. Então, basicamente, a morte é uma questão de você interpretar. De repente, a gente é eterno e nem sabe disso. Do ponto de vista de linhagem, a gente vem sendo há 100 mil anos. Então, cara, eu vou te falar uma coisa até interessante, que eu percebi esses dias em casa. Tantan fez um cocô. E eu fiquei com... não, o meu cachorro. Meu filho, né? Sou pai de pet. Tu não teve vergonha de falar essa porra em público? Não, presta atenção, caralho. Eu fiquei com preguiça de pegar o cocô dele no jardim. E ficou lá e eu esqueci. O cocô virou um cogumelo bonitão, mano. Ou seja, nasceu uma vida ali. Nossa, então, basicamente, é poético. É poético, brother. Na verdade, ele viu do zebu e ele foi lá e ó. Pensei. Não então, do fiz. cocô vem o shiitake. Vem um chitacão grandão, tô falando sério. Porra, falando sério, pensa no... Então aquela frase tipo, do pó viemos, ao pó voltaremos, faz todo sentido. E tipo, a morte, de repente, é interpretada... O luto, no caso. O luto é mais pra gente do que pra aquela pessoa que morreu. Porque... mas que dúvida, né? Não, sim, porque às vezes a gente tá triste porque aquela não pessoa é pra mãe morreu, daquela pessoa, eventualmente. E de repente, assim, por isso que tem aquela parada, cada um vive seu luto do jeito que... diferente, né? Porque a gente fica triste não porque ela morreu, porque a gente vai sentir falta dela. Sim. Então, claro. Até egoísta falar isso, ninguém né? morre pra si mesmo, pra começar, né? Pensa bem. É que nem assim, falar, nossa, mas eu tenho tanto... É curioso o medo da morte mesmo. Ai, que medo, que medo. Cara, o que você tava pensando entre as 3 e as 5 da manhã? Que tal porra nenhuma, entendeu? É a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Nada. Então, o luto ele é uma coisa meio que egoísta, que é você vai sentir falta de uma pessoa. Diria então, autocentrada, não egoísta, né? Eu acho que tem uma coisa, na verdade, social do amor também, sabe? Não é só egoísta. Porque a gente, quando a gente louva uma pessoa... egoísta inconsciente, que você não para pra pensar que é egoísta, mas assim... Eu diria autocentrado, mas não egoísta, né? Porque você faz porque você gosta. Sentir falta daquela pessoa, sabe? Então, por isso que o luto ele não é igual pra todo mundo. O que não é um metaverso senão uma proposta imaginária de fazer uma coisa bem mais simples, mas que no fundo é inspirada nisso? Pensa bem, por que o metaverso está em alta? Porque as pessoas sonham com isso. Como é que eu crio um ambiente digital no qual eu possa me transferir e estar com outras pessoas sem que eu tenha no fundo que sair da minha casa?
É louco isso, né? Porque você basicamente descobre meio que uma receita pra imortalidade, né? Se você for pensar pra isso, você acha que... Por exemplo, você, Shake, do Flow Podcast, com dinheiro pra caramba, você não vai mandar fazer um estudo em cima disso pra você mas é que, assim, viver eu mais já um conversei- pouquinho? Eu já conversei com neurocientistas e cientistas o suficiente para saber que eles não acreditam na digitalização da consciência. Não Sim. precisa ser digital, cara. Hoje você tá vendo aí impressão de organismos, organismos artificiais. Você pode Mas seguir como eu a vou mesma transferir receita. essa porra? Não, ó, Uma coisa sem- que eu acho que dá pra descobrir. Não sei se tem estudo em cima disso, mas por que não? Download da consciência é difícil. Por uma razão muito simples, no fundo. Que é o seguinte: as suas memórias, as suas experiências que vão definir quem você é, a gente acha que elas têm uma estrutura que é como se fosse assim, pequenos pontinhos ou algum tipo de armazenamento, uma estrutura básica que está armazenada de maneira muito clara, tal como um HD de um computador, tá? Que tem ou seja, um módulozinho que eu tiro esse módulo e ponho em outro computador, um pendrive, né? Os pendrives do mundo, na verdade, são as coisas que estão conectadas a gente. Então, o nosso celular é o nosso pendrive. A gente estende a nossa consciência, a nossa racionalidade e tudo mais usando esses artifícios. Mas o cérebro em si não funciona como um pendrive. E essas experiências de memória, essas coisas todas, elas não estão exatamente nesse campo etéreo, que é esse que quando a gente fecha os olhos e fala, quem sou eu? E você pensa em você. Elas, por exemplo, o Eric Kandel ganhou o Nobel de Medicina e Fisiologia lá na virada do milênio, mostrando que memórias de longo prazo geram atividade de gen. Atividade de gen, como vocês sabem, gera atividade de proteína, aminoácido. Ou seja, existe uma fisicalidade da memória de longo prazo. Você está entendendo? A ideia de que as experiências, as memórias e a identidade de cada um está num campo etéreo tá errada. Não tem download da consciência porque você precisa da fisicalidade do Da cérebro. física e da química. Mas Da- se a gente... Mais da química do que da física. Mas se a gente conseguir uma tecnologia para recriar essa fisicalidade em algum lugar. Aí, tudo bem, eu recrio essa fisicalidade. Como é que dessa fisicalidade eu vou para recriação das memórias que eu tive? Aí no caso você tá basicamente fazendo um clone, né? Uma cópia. Exatamente. Eu vou falar assim, tá bom, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou criar as mesmas estruturas e vou injetar as experiências. Para começar, isso não é real, porque eu teria que ter mapeado essas experiências. Vamos imaginar no ano 30, daqui a 30 mil anos, se o mundo não acabar, alguma coisa assim. Qual que é o problema dessa coisa? Que é sempre o paradoxo que eu gosto de pensar quando... Porque esse assunto é fascinante. Mas, olha, se eu efetivamente consigo criar uma estrutura consciente, ou seja, que é uma replicação do eu físico, e essa replicação do eu físico consegue ser injetada das minhas memórias e experiências de tal forma que emule o meu eu, por que eu não vou fazer isso no meu próprio eu? Percebe? Porque, assim, mas porra, eu quero, mas então eu tá bom, acho- vou ficar vivo mais A 100 vida mil inteira. anos quando eu fizer. mas Pra que caralho, perdão da palavra que tá em casa, eu vou tentar criar essa coisa. Vou dar um exemplo, desculpa te cortar, mas o último, paralela, acho que tem um paralelismo bom. A gente avançou muito na reabilitação neuromotora com exoesqueletos e tal. Mas no fundo, quem é que quer ficar com um troço de ferro? Cara, eu quero botar uma coisa aqui, célula-tronco e, enfim, edição genética, isso e aquilo, e fazer com que os tecidos, os ossos, a estrutura do corpo se recomponham, não é verdade? E eu não preciso de nada. É uma coisa parecida. Para que raios que eu vou usar esse outro eu, esse download, essa coisa toda, se eu consigo efetivamente recriar as estruturas físicas do cérebro, eu posso criar em mim mesmo e continuar vivo, feliz e contente, e tá muito bem, obrigado. Então é esse tipo de questão prática que às vezes eu vejo nas discussões futuristas que precisa ser levado em conta também, minha opinião. Mas é recriação de tecido orgânico, você diz. Então para que eu vou criar num outro troço se eu posso criar em mim mesmo e continuar vivo? A gente tava falando, por exemplo, no caso, o exemplo era mais pra a gente fazer uma viagem muito mais rápido, entendeu? Transferência de consciência. Eu adoro ficção científica Mas por causa disso. Você assim- pode viajar e viajar e viajar e Mesmo não provar assim, a sua viagem. essa consciência precisa viajar até lá de alguma forma. Vamos dizer que a gente inventou uma maneira de um condutor que leve essa porra pra lá. Esse condutor ainda vai respeitar os limites da física. Sim, né? vai. Então, Assim como uma transferência... Mas, não seria muito mais rápido? Não, nem seria uma muito mais transferência rápido. De uma foto de lá pra cá. Não sei quanto tempo dura, mas é rápido. não é rápido. É rápido perante mais você rápido. fazer uma viagem pra lá. Muito mais.
Entendeu? A transferência de uma foto. Eu falo com as pessoas, bababá. E uma das formas é assim, a taxa de fecundidade está caindo. Então os humanos estão se reproduzindo menos. Apesar do mundo estar chegando em 8 bi, o que a gente está fazendo é envelhecendo e diminuindo. Agora pensa o seguinte, imagina que a gente começa a editar gen bastante, até o ponto da gente gerar uma subespécie diferente da nossa, com a qual a gente não se reproduz. A partir do momento que a gente não se reproduzir, a gente vai ter uma segunda espécie. Imagina que a nossa espécie, seja qual for a razão, ela começa de fato a acelerar essa curva de redução na fecundidade. Ou seja, a nossa espécie pode ir sumindo e surgir uma nova espécie, não pela dor, mas pelo amor, ou na verdade pela falta do amor, entendeu? Uhum. Então isso é muito possível. Não que eu acho que isso seja uma grande catástrofe, tá? Eu acredito piamente é foda, mas eu acho que a enorme probabilidade da nossa espécie acabar. Pelo simples fato que 99% das espécies que surgiram até hoje já sumiram, então entrar em extinção. Por que raios? Que essa aqui não. Eu acho que ela vai também entrar em extinção em algum momento. Porque nenhuma outra desenvolveu o cérebro como a gente desenvolveu também, né? Tudo bem, pode ser, mas por outro lado, se você olhar do ponto de vista da relação com o ambiente, a adaptabilidade humana não é tão alta. Como assim, cara? A gente simplesmente se espalhou pelo planeta inteiro. Então tem 8 bi humanos. Você já viu quantos vírus tem? Você já viu? Você tem cepas que estão vivas há bilhões de anos. O Homo sapiens tem 100 mil anos. É nada. Entendeu? Não, cara. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ataquear por 1 bilhão de anos. Exatamente. Pode ser que a gente esteja. Mas existe um argumento para dizer que a gente desaparece... Tô enchendo teu saco, Álvaro. Não. Eu adoro que você me enche o saco. É só que assim, de fato, mas se a gente olhar, sabe assim, sistemicamente, vai falar, cara, a espécie humana é a espécie mais bem adaptada da história do planeta? Não. Nem a palma. Não tá nem entre as mil. Não teve tempo para isso. Não é só porque a gente não teve tempo. É isso que é o Eu negócio. acho que é a sensibilidade do nosso organismo. A sensibilidade do nosso organismo é exatamente o que eu quero Nós dizer. somos muito sensíveis. É uma puta do organismo Tudo frágil. bem, a gente é muito sensível, mas, pô, a gente consegue desenvolver tecnologias para diminuir a sensibilidade. Cara, mas e o vírus? Eu acabei de tomar a vacina, por exemplo, né? Sim, concordo, mas... Mas se mesmo soltar assim, você ali na Amazônia, já era. Você morre em 2 dias. Não, tá, pô, mas só que eu não tô, né? A gente evoluiu para não estar sozinho. Tá bom, né? isso é uma grande verdade. Você criou uma condição para você... Mas eu ainda assim acho que a gente é mais sensível. Por exemplo, se você pegar os micro-organismos, assim, a capacidade... Cara, tem micro-organismo que existe simulação mostrando que ele pode viver em Marte. Entendeu? Cara, é um nível de resistência absurda, cara. Absurda. Uma capacidade de proliferação em muito pouco tempo surreal. Então, assim, isso olhando... É e aí você olha em perspectiva, tipo, esses 99% são todos multicelulares. Todos os multicelulares são mais frágeis do que os unicelulares, para começar, entendeu? Então, você olha em perspectiva, você fala, cara, a gente é uma espécie ultra multicelular, altamente complexa, frágil, tanto que a graça da saúde é justamente assim, cara, puta espécie frágil, você ser forte, cara, é a coisa mais difícil do mundo, porque a porra é uma espécie muito frágil. E aí, entende? Aí, por que essa espécie não vai acabar? É muito difícil imaginar isso. Mas principalmente na teoria que o Álvaro disse sobre a questão da reprodução, né? Exatamente, é uma espécie que além de tudo está declinando. E isso é fato, a gente vem reduzindo cada vez mais a reprodução. Mas eu acho que à medida que... Vamos lá, se acontece, a gente vai parar num cenário como que o Álvaro propôs, que é o de uma subespécie que não se reproduz mais com essa e tal, e a gente... Eu acho que a percepção de quem... É que continuou, concordo. É que continuou. Tá certo. É que eu não acho essa não é a principal forma para a extinção humana. Não acho a mais provável. Qual que é a mais provável? Ó, então, eu diria que você tem 3 grandes possibilidades de extinção humana. Tá? Para começar é o seguinte, quando a gente fala em extinção humana, a gente está falando da eliminação da espécie. Uhum. A eliminação da espécie como um evento único, ela sequer é a coisa mais provável. Não o é. O mais provável é que exista em algum momento um cataclisma civilizatório. E dentro do cataclisma civilizatório, ou seja, morre mais de 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas, ou às vezes mais 4 bilhões, seria metade do mundo hoje em dia. Me dá um exemplo E a partir do cataclisma civilizatório, a gente de fato tem uma dissolução das estruturas sociais e aí sim o fim da espécie. Entendeu? Ou seja, não é que acaba de... Essa ideia que, entendeu, como dinossauros que miram sob meteoros, é muito difícil que isso aconteça. Então tá, então, por exemplo, como que o cataclisma civilizatório pode acontecer, né? Imagina a seguinte coisa, cada vez mais
tá fácil, através de edição genética, etc. Tal, você também criar patógenos, ok? Sim. A gente tem uma discussão séria, até hoje não está bem resolvido, qual é a origem do SARS-CoV, né, 19. Enfim, eu não quero entrar em paranoia, mas de fato a gente sabe que os laboratórios que fazem manipulação de patógenos são centros de altíssimo risco para a humanidade. Eles têm que ser muito bem cuidados. Sim. Pensa o seguinte, tecnologia DAI. Que legal, eu posso fazer como chama aquele aviãozinho assim? Drone na minha casa, eu compro os circuitos Raspberry Pi, faço o drone. Pô, que legal, posso brincar com o kit de genética, hoje em dia tem um monte desses kitzinhos, o cara faz... Tá falando do it yourself. do it yourself. Tá. Tem um monte até CRISPR, tá? Edição genética, tem um monte de cara que faz CRISPR, que tá na internet, faz essas coisas, e é que pouco Caralho. no Brasil. Tem um monte de cientista amador americano que faz, e europeu que faz e na verdade asiático também, chinês, faz umas maluquices, entendeu? Pelo amor à ciência, à experimentação, nada demais. Mas resumindo, a gente vê uma tendência DAI forte, certo? Imagina que ao invés de você atacar um país ou uma entidade com a qual você tem uma relação opositiva com um avião que vai bater num prédio, você pode soltar um patógeno altamente letal, tá? Pensa nisso. Pensa você, laboratórios DAI de núcleos que sejam terroristas ou estados, eu não quero entrar nessa questão, porque terrorista em si é uma palavra ideológica, né? Esse cara lá que é terrorista não se acha terrorista. Uhum. Então, não vou entrar nessa, mas imagina um grupo ou estado atacando outro país, grupo ou estado, usando patógenos sintetizados em laboratório. Guerra biológica. O problema não é nem a guerra, é uma terrorismo biológico, é o caráter descentralizado que gera a merda, entendeu? Entendi. Porque quando as coisas são centralizadas, no final das contas, a política internacional, ela serve de arena para que os dois lados não se destruam. Foi o que aconteceu durante a Guerra Fria. A lógica da destruição mútua, que era a lógica de que, cara, como é que funciona, né? Os Estados Unidos e a antiga União Soviética tinham submarinos rodando o mundo com bombas, inclusive bombas de hidrogênio, embarcadas no submarino, além de bases espalhadas, que se alguma coisa acontecesse, que efetivamente caísse bomba atômica no país, em algum dos países da União Soviética ou nos Estados Unidos, a ordem imediata era destruir o inimigo. Ou seja, no final das contas, a inibição da destruição vinha desse assurance de destruição mútua. Esse é o paradigma, entendeu? Então os caras seguraram a onda e chegaram muito perto. Por exemplo, Cuba, né? Ali a questão dos mísseis em Cuba foi uma questão muito séria. Quase teve guerra nuclear, mas não teve por causa dessa questão. Não tem esse papo de meia guerra, meia destruição. O mundo, pelo menos esses dois grandes blocos iriam para as cucuias. Então o que acontece? Você tem uma organização. Quando você não tem a organização, esse é o X da coisa. E, portanto, na descentralização, você não tem para onde negociar. Como é que eu negocio o antígeno desse troço? Não tem negociação. Eu não tenho acesso e comunicação com esse outro grupo porque justamente é uma célula desorganizada. Pensa gente ao redor do mundo absolutamente nihilista, criando patógenos e jogando na humanidade, entendeu? Isso pode gerar um cataclismo civilizatório, uma perda de uma parte imensa, e a partir do cataclisma é fácil você imaginar guerras e outros fenômenos criados pela humanidade que acabam levando ao fim da espécie.